Graças a Deus. Esse médico é bom, viu? Esse médico é primeira. Amados irmãos e irmãs, agora são 10 horas e 13 minutos. Bom dia, Patos de Minas. Cidade abençoada por Deus. Que Deus abençoe toda essa cidade. E aonde quer que esteja alguém ouvindo, que Deus abençoe a sua cidade. Que Deus abençoe o nosso país. Essa nação seja consagrada a Deus. Em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração, e eu creio que também é o desejo do coração de Deus, né? Então, que essa nação seja consagrada a Deus, em nome do Senhor Jesus, e todo projeto do mal seja cancelado. Amém? Graças a Deus. Amém? Amém, povo de Deus. Olha, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração junto com vocês. Eu creio na sua oração. Eu acredito que quando a igreja ora, Deus, Ele abre os céus. É aquela chave, sabe? Que Jesus falou para Pedro: dar-te-ei as chaves do céu. E as pessoas, elas, eu não sei quem inventou essa história, né? Que a pessoa, ela pensa o seguinte, que Pedro essa chave dos céus e tal, é para fazer chover e tal. Faz chover também, porque a Bíblia diz que o homem de Deus orou e choveu, né? Então, mas na verdade essa chave representa algo que te dá acesso, algo que te dá acesso ao reino espiritual, e isso é a oração, não é verdade? É a oração. E eu queria, então, junto com vocês, fazerem a oração. A pastora chegou aqui, o herdeiro também chegou. Aleluia. Então, amado irmão e irmã, nós vamos falar aqui hoje sobre... Você dá um desconto que o pastor está meio rouco, tá? De vez em quando eu vou fazer assim tá? Mas dá o desconto aí, tá bom? Em nome de Jesus, vou ter que parar para tomar uma água, mas vai dar certo, tá certo? Em nome de Jesus. Então já peço para você aí abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Então acha aí, Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Eu espero você achar. Pegue um café, pegue um suco de laranja e vamos que vamos. Graças a Deus. Vocês acharam aí agora? Mateus capítulo 14, verso 13. Eu vou ler aqui devagarinho e a gente vai entender, tá bom? Então vamos lá. O título aqui na minha Bíblia está assim: a primeira multiplicação de pães e peixes.
peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, ele, Jesus, disse: trazei-nos. E tendo mandado a multidão se assentasse, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amados irmãos e irmãs, essa passagem é poderosa, né? Olha só que interessante. A Bíblia, ela fala que Jesus, ele foi parar num lugar deserto. Deserto não tem nada, né? E além do lugar ser deserto, já estava caindo a tarde. Então os discípulos, eles pensaram o seguinte: peraí, esse lugar aqui, porque o povo foi acompanhando o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus estava de barco. E o povo por terra foi acompanhando. Só que chegou num lugar que não tinha nada. Então, o lugar deserto, já era adiantada a hora, já estava escurecendo. E aí os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e falaram o seguinte: olha, o lugar é deserto, essa multidão está aqui e já está ficando escuro. Eu acho que deve despedi-los. Eu peço que deixe eles irem para eles comprarem comidas em alguma aldeia aí, algum lugar. Quer dizer, estava longe, né? Estava longe, não era nem ir para casa, era comer em algum lugar para seguir viagem. E
eles foram surpreendidos com uma palavra que Jesus disse. Jesus disse assim: não precisa não. Não precisa. Dai-lhes vós mesmos de comer. Imagina só, hein? Aí eles falaram o seguinte: ó, não temos muita coisa aqui não. A única coisa que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes é o que a gente tem. Aí Jesus mandou trazer. Então, traz lá os 5 pãezinhos e os 2 peixes. E aí mandou a multidão se assentar. E o Senhor Jesus, ele faz um milagre, mas ele dá um ensinamento poderoso. Porque o milagre, entenda, amado irmão e irmã, quando Deus faz um milagre, ele dá um grande ensinamento. Porque muitas pessoas, através do milagre, elas aprendem. Elas aprendem sobre Deus. Elas aprendem a fé. Através do milagre, a pessoa aprende a dar valor às coisas de Deus. Porque a gente vive num mundo em que cada vez menos as pessoas valorizam as coisas de Deus, as coisas espirituais. Lógico, uma parte a culpa é das pessoas, outra parte também dos líderes espirituais, né? Das religiões, culpa dos escândalos, né? Mas a verdade é que as pessoas, elas cada vez mais ficam distantes. E isso é bíblico. Porque a Bíblia diz que o amor se esfriará de quase todos. Não vai se esfriar de todos, né? Mas de quase todos. Então, o Senhor Jesus, ele dá um ensinamento com um milagre. O povo se assentou e a Bíblia diz, preste atenção nisso aqui, meu irmão, minha irmã, isso aqui é um ensinamento para a nossa vida. Você quer revelação? Se prepare para essa revelação que você vai receber agora. Porque isso nós podemos usar para a nossa vida inteira. Tá? Então vamos lá. O Senhor Jesus, então, pediu para trazer os 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e os peixes. Eu estou aqui no verso 19. E diz que ele ergueu os olhos ao céu. Olha só. Ele ergueu os olhos ao céu e os abençoou. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele pegou os pães, os peixes, ele olhou para o céu e abençoou. Abençoou os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. E o que aconteceu? Aconteceu que depois, né, até fala aqui, ó, no verso 19, aí diz assim, depois
depois de quê? Depois que ele olhou para o céu, pegou os pães e os peixes e abençoou. Depois que ele fez isso, ele começou a partir os pães, os peixes, e ele deu aos discípulos, e os discípulos começaram a distribuir às multidões. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000. Imagine. Quer dizer, tinha mais de 5.000 pessoas. Vamos arredondar para 5.000. Quer dizer, se cada um comesse um pão, eram 5.000 pães. Eu não sei que tamanho era o pão, né? Eu não sei, mas imagine 5.000 pães. E tem aqueles que repetem, né? Você é daqueles que repete o pãozinho? Ou um só já dá? Bom, se você é daqueles que repetem o pãozinho, come 2. Tem gente que arrisca, come 3, né? Não é? Engraçado, quando a gente é novo, a gente come mais, né? Eu já cheguei a comer 6 pães. 6 pães. E hoje eu como um, no máximo 2, né? Que coisa, né? Então, amado irmão e irmã, se cada um comesse um, seria 5.000 pães. Mas se repetisse, meu irmão, mas ainda que repetisse, a Bíblia diz que eles sobejaram. Sabe aquele, quando o pessoal falava assim, né, do olho maior do que a barriga, né? Às vezes a pessoa bota lá o prato lá e não come nem metade, né? É o olho maior que a barriga. Então, amado irmão e irmã, olha que coisa interessante isso, né? A Bíblia diz que eles sobejaram. É aquele pedacinho ali que não aguentou, né? Aí deixa. Amado irmão, olha como Deus é poderoso. A Bíblia diz que só o que sobrou, que não aguentou, eles recolheram a sobra. 12 cestos. E a Bíblia ainda diz que eram cheios. Só daquele pedacinho que não aguentou e deixou. 12 cestos. Isso é o poder de Deus. É muito forte isso. É ou não é verdade? É muito forte. Aí você diz assim, pastor, é muito linda a palavra de Deus e tal. É muito abençoada. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Em que se aplica isso? Olha, isso aqui é uma revelação de Deus. Por quê? Imagine que a situação, quer dizer, imagine não, né? Porque a gente está vivendo isso. Quando a Bíblia fala de deserto, está falando assim de um lugar que não tem nada, escassez, falta d'água, né? Então,
não tem ninguém. Então o deserto é uma situação difícil, onde não se tem ninguém, onde se há escassez, né? Uma situação difícil. Então, numa situação difícil, geralmente, os recursos são mínimos. Então, hoje a gente nota, depois da pandemia e com essa guerra, a gente vai vendo os recursos diminuírem. E às vezes a gente chegava para comprar algo e comprava mais. Mas estamos comprando cada vez menos. Então, amado irmão e irmã, esses 5 pães e 2 peixes, eles representam os nossos recursos, a nossa condição. Talvez você seja uma pessoa abastada e graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Talvez você seja uma pessoa rica, uma pessoa de posses, mas a verdade é que vivemos momentos de deserto, de poucos recursos. E veja que os discípulos, eles tentaram argumentar e dar um jeito, vamos despedir eles, deixa eles ir embora. E no caminho eles encontram aí numa aldeia para comprar alguma coisa e comer. Essa foi a ideia dos discípulos, né? A ideia dos discípulos era essa, só que a ideia do Senhor Jesus era fazer algo grande, algo que ia glorificar a Deus. Mesmo depois de tantos anos, isso seria falado, né? E fortalecido, para fortalecer as pessoas, a fé das pessoas. Então, amado irmão e irmã, os nossos recursos são poucos, estamos num deserto, e o que nós temos que fazer é o que o Senhor Jesus ensinou. Porque geralmente, o que acontece? Quando uma pessoa, ela tem poucos recursos e ela vê aquilo, ela olha para o salário, aquele salário pouquinho, devendo a tanta gente, né? E às vezes a pessoa, ela quer pagar. Porque a pessoa que quer receber, ela não consegue ver o coração, né? Então, ela acha que a pessoa quer dar o golpe, né? Aqui em Minas chama assim fintar. Quando vai dar o golpe, diz que fulano me fintou. Então, fintar é o drible, né? Então a pessoa, ela está do outro lado, ela acha que a pessoa não paga porque não quer. Mas às vezes a pessoa, os recursos dela é o seguinte: ou ela come ou ela paga as dívidas. Ela está numa situação difícil. Então aqueles 5 pães e 2 peixinhos representa o nosso recurso pequeno. E que às vezes a gente tenta, como os discípulos, fazer alguma coisa. Mas nós precisamos fazer o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o que é que Jesus ensinou?
Jesus, ao contrário, às vezes a pessoa ela pega aquele pouquinho e já xinga logo, não é? A pessoa, o recurso está pouco, a situação está difícil, ela está num deserto, não tem ninguém que ajude, e aquele pouquinho que ela pega, às vezes ela se revolta, ela xinga, essa miséria desgraçada. Aí a pessoa xinga e tal, fica nervosa, bate as portas, não é? A pessoa joga as coisas, fica preocupada, ela olha um pouquinho e ela fica desesperada. Ela fica desesperada, ela fica nervosa, a pessoa, o natural, né? É a pessoa ver o recurso pouco e até xingar. Tem gente que xinga, já pega o salário, já diz essa miséria e tal. A pessoa já fica nervosa. Mas entenda bem, Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixinhos. Ele não xingou, ele não se revoltou. A Bíblia diz que ele pegou aquele pouquinho e ele olhou para o céu. Isso é muito forte. Ele pegou aquele pouquinho e ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu. É isso que a gente deve fazer. Às vezes a gente está com poucos recursos, a gente está num deserto, a gente está sem ninguém. E é como a Bíblia diz, né? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a gente pega os recursos que tem, o pouquinho que tem, e a gente deve olhar para o céu. Olhar para o céu. E Jesus, olhando para o céu, a Bíblia diz que ele abençoou. Aleluia. Jesus olhou para o céu com os 5 pães e 2 peixinhos e ele abençoou. Amado irmão e irmã, olha a revelação. Você gosta de revelação? Então segura o reteté aí. Deus está nos dando uma revelação de que esse pouquinho recurso que você está recebendo, esse pouquinho que você tem na mão, você tem que olhar para o céu e abençoar. Levanta lá o teu salário, sabe? E abençoa, meu Deus. Está aqui os meus recursos, são poucos, mas eu peço, abençoe. Em nome de Jesus, naquele momento ali, o pouquinho que você tem, você agradece a Deus e abençoa. Não dizeis, miséria, tal. Não, meu Deus, abençoa. Em nome de Jesus, eu abençoo, eu não amaldiçoo, não, eu abençoo os meus recursos, ainda que pequeninos, eu abençoo. Amado irmão e irmã, quando a gente começa a abençoar o pouquinho que a gente tem, quando a gente começa a olhar para o céu, não olhe para a situação, não olhe para a sua condição, mas olhe para o céu, olhe para cima, olhe para Deus e abençoe esse pouquinho. Olha,
amado irmão e irmã, quando Jesus abençoou aquele pouquinho, aconteceu um milagre. E é nessa fé que eu quero que você, mesmo que esteja no deserto, mesmo que os seus recursos estejam muito pouquinhos, talvez quase nada, porque era uma multidão e só tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Você vai pegar esses recursos e vai abençoar. Vai fazer uma oração. Vai apresentar para Deus. Vai abençoar. E o que vai acontecer? O milagre vai acontecer nos seus recursos. E Deus vai fazer multiplicar com gratidão, com amor, com fé. Sabe? Abençoando e não amaldiçoando. Vai multiplicar. Vai multiplicar. E vai sobrar. Você crê? Você crê, meu irmão, minha irmã? Vai sobrar. A Bíblia diz que as pessoas, elas se fartaram. E sobrou. Então, talvez você esteja revoltada com a situação. Os recursos estão muito pouquinhos. Mas é necessário que você faça o que o nosso Senhor Jesus ensinou. E pela fé, Deus vai honrar. Deus vai te honrar. E essa situação, ela irá mudar. Mas, olha para o céu e abençoa. Esse é o segredo da fé. Olha, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração junto com você. E ao terminar a oração, eu vou fazer 2 convites. Tá certo? Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós entramos em oração nesse instante, junto com todos os nossos irmãos espalhados por esse mundo, e nós acreditamos na Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é cirúrgica, porque às vezes não somos nós que lemos a Bíblia. A Bíblia é que nos lê. E talvez nessa manhã a palavra do Senhor leu o seu coração. Se a ciência consegue mostrar diferenças em uma lágrima, de uma lágrima de alguém que chora de alegria ou alguém que está profundamente triste,
Se a ciência consegue ver a diferença, imagine o Deus de Israel, o Deus onisciente, que merece toda glória, toda honra, todo louvor. Bendito seja o Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Senhor, Deus e Pai, nosso Pai, nós estamos diante de Ti e queremos apresentar os nossos recursos. Estamos num deserto, num momento de escassez, um momento difícil. Mas não iremos reclamar, não iremos murmurar, não iremos nos revoltar, nem cobrar do Senhor, porque o Senhor não deve nada, mas apenas seguiremos o ensinamento do nosso Senhor Jesus, que no momento de escassez, no momento de pouca provisão, Ele olhou para o céu. Ah, meu Senhor, Tu és lindo e maravilhoso. Te louvamos de todo o coração. Apresentamos, olhamos para os céus e abençoamos. Abençoamos os 5 pães e 2 peixinhos, que representam o nosso sustento. Que Deus abençoe. Nesse instante, apresente para Deus os seus recursos e abençoe. Olhar para o céu é enxergar pela fé, é viver o sobrenatural, é acreditar no impossível, quando não há mais saída, quando não há mais possibilidades humanas. Ó Senhor, te apresentamos os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Que o Senhor abençoe e que haja o milagre. Ó Senhor, faz o milagre na vida desse homem, desse pai de família, nessa mãe. Abençoe a vida financeira dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça esse milagre. Faz esse milagre, Senhor. Faz para a Tua glória. Que seja para a Tua glória, Senhor. Faça a multiplicação. Porque nós cremos na Tua palavra. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa essa vitória. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor é poderoso para mudar essa história. Muda, meu Senhor, e que haja a multiplicação. Que Deus faça a multiplicação na sua vida. Honra, meu Pai, a fé desse que nesse momento ergue os olhos para o céu e agradece.
e abençoa. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão, minha irmã. Você crê? Eu também. Estamos nessa fé. Olha, eu encerro aqui a minha participação. E eu queria fazer 2 convites para você que mora aqui em Patos de Minas. Amanhã, sexta-feira, amanhã será sexta-feira 13. Amanhã é sexta-feira 13. Então, nós iremos ter uma reunião especial. É a reunião da batalha. É a reunião em que a gente ora forte contra todo o mal. E eu quero convidar você para essa oração forte em que a gente manda o mal embora em nome de Jesus, que a gente luta contra as forças do mal. Eu quero convidar você que mora aqui em Patos de Minas. Nós teremos essa reunião especial às 19h30. 19h30 nós teremos início. Nós estamos situados na Rua Ponto Chique 336. O bairro é Vila Garcia. Vou repetir. Rua Ponto Chique 336. O bairro é Vila Garcia. Então, nós convidamos você para essa reunião amanhã, na sexta-feira 13, para batalhar. Você tem uma batalha? Traga. Traga, escreva num papel. Traga, ou traga no seu coração, e vamos lutar. E eu tenho certeza, se a Bíblia manda resistir, o mal com certeza vai fugir. Então eu, esse amigo que vos fala, pastor Alessandro Santos, estarei orando por você nessa sexta-feira 13, às 19h30. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para esse domingo, às 8 horas da manhã, mais uma revelação da palavra do Senhor. Às 8 horas da manhã, nesse domingo, aqui em Patos de Minas, Rua Ponto Chique 336, bairro Vila Garcia. Nós esperamos por você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, sua família. Um forte abraço. Tchau, tchau.